americano, falando sobre um relacionamento que ele teve com uma brasileira de Vila Velha, Espírito Santo. E ele parece um pouco coque, ou seja, típico de narcisista, de homens narcisistas como o velho árabe, né? Que me parece que eles não querem assumir a parcela de culpa no relacionamento. Ele fala aqui que ele teve um relacionamento que não era baseado em casamento, em papel passado, e que era um relacionamento, para mim, platônico, porque um relacionamento platônico é um que você vem e volta como quiser. É como se fosse um open relationship, o que tem o que chama aí no Sudeste de amizade colorida, não é mesmo? Amizade colorida. Então, se você tem uma amizade colorida, o certo aqui para fazer, principalmente as jovens ou jovens, porque não interessa se for homem ou mulher, se a pessoa, a parte que está sendo, né, envolvida ou enganada, seja homem ou mulher, não importa, porque eu não sou uma fisurada idiota de baixa estima que acha que, né, tudo que é de ruim só acontece só vem do homem, apesar que existe muito homem realmente ruim. Também existem mulheres ruins, mas os homens são mais idiotas, e aquelas mulheres que são idiotas são aquelas que seguem esses homens, esses tipos de homem, certo? Então ele fica com a palestra dele aqui, saindo, tendo um relacionamento, dating. Dating quer dizer uma amizade colorida. Dating é ficar, sair, etc. Com uma condimentada, uma extra condimentada brasileira. Porque o amor não foi bastante. Lógico, né, meu amor? Meu amor não, meu querido. Afinal de contas, você não quis assumir a parcela de culpa. Primeiro, que eu tenho certeza que essa mulher vindo de Minas Gerais, ela tinha sim uma perspectiva diferente de relacionamentos, que é mais baseada em família. E ele estava alimentando esperança nessa mulher. Aqui ele estava dando para ela esperanças, alimentando-na com esperanças perdidas, né, nesse caso. E ele a usou por 10 anos, indo, saindo como ele queria. E no final não houve nenhum cheating, que é traição da parte dela, porque se existiu, primeiro, a mulher não era casada com esse homem, nenhum dos dois eram casados, e tinha todo o direito do mundo de ir e voltar como quiser e ter os relacionamentos parceiros que eles queriam. Contanto que eles não dessem falsas promessas ao outro, ao dizer eu te amo só você e vou ser fiel para você para sempre, você é a única, o único que eu amo e irei amar para sempre, entendeu? Esses papos furados aí. Então, a partir do momento que um não fala para o outro, um não está intitulado a ficar grudado no outro como cola, né? Como cola ou como carrapiche. Não precisa ser assim, certo? Então, essa mulher e ele poderia ir e vir como quiser. E depois de falar sobre o miserável do velho árabe, ele estava falando mentiras aqui. Mentira, esse desgraçado. Ele pensa que eu não sei que é ele. E depois o miserável é tão dissimulado, mas tão canalha, mas tão perverso, até pior do que os brasileiros, que ele vem falar que as pessoas falam mal dele, sendo ele inocente, quando ele não é inocente. Que eu sei muito bem o modo operandi dele, eu uso psicologia para farejá-lo. Miserável velho, desgraçado. Em todo canto esse miserável está colocando o nariz de porco dele.
Então, aí eu falei pra esse cara, você deve especificar, ele falando assim como narcisista, então você quer dizer que eu não especifiquei os meus termos que eu falei a partir do momento que você vem num relacionamento com alguém, que é um relacionamento aberto, um relacionamento platônico, você tem que especificar aquela outra pessoa que você está saindo, que você não quer nada sério. Já para não alimentar falsas promessas de esperança a essas mulheres visoradas, que não aceitam não, ou os homens também, os homens. Homem ou mulheres visorados que não aceitam o não como resposta. Entendeu? O homem e mulher que acha que ficar um dia já pertencem um ao outro, já são amarrados por sangue. E não é assim que funcionam as coisas, não é assim. A não ser que você tenha uma família, que vocês sejam casados, durmam na mesma cama e digam I love you para um ao outro. Mesmo morando no mesmo teto e não gostando um do outro mais e acabando, porque sabendo que já acabou aquele relacionamento, mesmo tendo crianças, eu acho que o homem ou a mulher tem sim o direito de arrumar outra pessoa que eles gostem, entendeu? Eu não estou falando de mim porque eu não realmente, eu sou um pouco autista e eu não me dou bem com ninguém. Eu não sei me relacionar com ninguém. Então não é, eu não falo por mim, eu falo para todas as pessoas que querem ser assim, ok? Então fica a critério de cada um, cada cabeça a sua sentença de fazer o que eles querem. E eu estou falando assim de casais que vivem como família, entre aspas, mas que já estão separados no coração e na atitude uma com a outra, mesmo sendo casados ou não. Porque não existe isso até que a morte nos separe. Aí até que a morte nos separe, se um ser tão fissurado e obcecado com o outro, quando vão para o outro lado, vão procurar o outro. Aí outro vai dizer, mas você falou até que a morte nos separe? Ah não, mas aqui também a gente está vivendo, e aí? Porque eu pensei que eu poderia morrer, mas a gente não morreu, então eu vou ficar com você. Não é assim. Não é assim que funciona esse mundo, não é assim. Entendeu? A mulher e o homem têm que estar preparados para aceitar que um relacionamento pode e acaba-se a qualquer momento, devido a vários fatores, né? O comportamento idiota um do outro, egoísta, falta de responsabilidade, indiferença, sendo frio um com o outro. Frio, eu digo assim, um está doente, o outro não vai dar para velar, porque eu acho assim, se você está no relacionamento, você tem que velar um para com o outro, cuidar, entendeu? Eu penso assim, mas se isso não rola, não acontece em um relacionamento, se você está doente e o seu parceiro ou parceira não cuida de você, ou só você cuida dele, é tempo de você cair fora. Ou você desapega emocionalmente e fisicamente desse homem ou dessa mulher, ou você cai fisicamente e regionalmente, e se puder ainda geograficamente falando, daquela pessoa para sempre. Bye bye, não tem mais assunto, não tem perdão, porque se a narcisista não vai, jamais irá aprender a ser gente como o velho árabe maldito, que eu sei que essa bexiga não vale nada, entendeu? Então o cara aqui falando blá, com todo o narcisismo, falando como se ele fosse casado com a mulher, falando como se ele alimentasse a mulher, falando como se ele desse tudo para a mulher em termos de dinheiro, de suportasse em todos os ângulos e aspectos, e isso não foi o caso, e ainda esperando muito, quer dizer, esperando muito não, ainda falando da mulher, porque eu falei para ele que ele não deveria ter alimentado esperança naquela mulher. Ele deveria ter colocado todos os termos na mesa, especificado
antes de embarcar nesse relacionamento de ida e volta, ida e volta, ida e volta. Entendeu? Fazer o seguinte, minha filha. Eu estou nesse relacionamento, nós somos ficante, entendeu? Não tem nada sério, porque eu não sei o que eu vou ser amanhã. E eu vou deixar claro aqui, eu quero que você não espere de mais nada de mim. Não espere cometimento, não espere fidelidade, não espere apoio financeiro, moral, nada. Se você concorda com esses termos, a gente fica e depois a gente desgruda. Ou se não, você pode ir, você está livre para ir embora para sempre. Mas não, fica alimentando, né, dando ainda a comida da esperança para essa mulher. Principalmente quando as mulheres são jovens. Os malditos falam tanto de mulheres mais velhas ou mulheres maduras, mas essas aí deveriam saber melhor, ok? Essas aí deveriam saber melhor e entender melhor. Eu não estou falando que uma velha deve sair por aí e ter relacionamento, não estou falando isso. Mas se uma velha fica em relacionamento, e eu digo assim, velha é uma mulher de 50 anos acima, e uma mulher que já envelheceu também, biologicamente falando, ok? 40 a pouco são mulheres maduras, são MILF. Essas também deveriam também saber melhor de que e as outras de 30, elas estão saindo da imaturidade. Elas já estão pavimentando o caminho para saber melhor como uma mulher de 40, entendeu? Então não há espaço mais para dizer, eu não sabia, ou eu sou imadura. Você já saiu com tantos caras lá atrás, você já mais sambada do que a escola de samba do Rio de Janeiro. E você disse que você não sabia? Pelo amor, viu, querida? Pelo amor. Traz outra, porque isso aí não cola não. Entendeu? Então tem que especificar. Então eu falei para ele, você deveria colocar os termos. Especificar é assim, assado, fulana. Você concorda? Você concorda em ficar comigo numa boa? A gente fica assim numa boa, é como aquela música. Poxa, como foi bacana te encontrar de novo. Curti um samba junto com meu povo. Você não sabe como eu acho bom. Lá, 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 lá. Eu te falei que você não ficava nenhuma semana longe desse poeta que tanto te ama, longe da batucada e do meu amor. Lá, 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 lá. Poxa, não vem com essa de mudar de assunto. Não vê como é gostoso a gente ficar junto. Até que dure, né? Mulher, o teu lugar é no meu coração. Poxa, lá, 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 lá. Então, é assim, tem que ser assim, entendeu? Tem que ser mesmo um papo firme, não ficar com essa enrolação. Olha, a gente se vê tal e tal dias, ok. Aí vem, fica. Nossa, eu senti muita falta de você. Senti muitas faltas, não sei porquê. Eu senti falta de você. Eu gosto muito de você e tal. Aí a mulher alimenta aquilo. A mulher diz, olha, quando é que a gente vai casar? Nós já estamos nessa lenga-lenga, nessa música, nesse ritmo, há mais ou menos 10, 5 anos a mais. E nada rola. Só isso não vai e vem. Quando é que você vai assumir? Quando você vai ver que a gente gosta um do outro, a gente deveria ficar junto. Aí o cara fica com relação, porque eu... E o pior ainda, tem a barreira da língua. O cara está no Brasil há 10 anos, não sei quantos anos, e não entende a língua. Pelo amor, eu aprendi o malaio em 2 meses. A qual o velho árabe, com invejas minhas, fala que não foi o caso, né, velho maldito? Só que... agosto para outubro dá o quê? Hã? Não sabe contar a matemática não, idiota?
Eu não sou burro como você não, viu? Eu sou muito da inteligente. Se eu colocar a minha cabeça para uma coisa, eu aprendo assim, como é como assim uma passagem de um fantasma etérico. Então, aí ele fala o que também? Que ele não aprenda a língua já para não brigar. Então, isto é uma atitude de pessoas que não quer encarar a música. Entendeu? Agora tudo bem se você vai ficar no lugar, no país, por vamos dizer assim, turismo, né? Fica assim o passaporte Brothers, o Travelers Nomad. Você fica só por vamos dizer assim, 6 meses, 3 meses. Tudo bem, você não é obrigado a aprender a língua. Mas a partir do momento que você está em relacionamento com alguém, seja platônico ou não, e aquela pessoa não quer aprender, não sabe a tua língua, você tem sim o dever de aprender a língua dela. Certo? Você tem sim. Ok? Tem sim. É imperativo que você o faça. E não venha com a conversinha, não, eu tenho que, porque não é a minha língua. Aí eu digo, você é muito acomodado e você também é arrogante de não querer aprender a língua do lugar. Pelo amor, né? O velho árabe não diz nada. Mas quando é uma mulher, como a tal da Geni, no Night des Fiancés, Geni e Sumit, que é um indiano. Aí o velho, Geni já tá na Índia há muito tempo e não sabe falar o hindi, não sabe falar indiano, né? Porque indiano não. Indiano tem vários idiomas, né? Tem o Telugu, tem o Malayam, tem o Tamil, tem o Hindi do norte da Índia, tem o outro Bengali e vários outros, né? Vários, o Sindhi, várias línguas. A Índia é rica em línguas, ok? Aí fala, você não quer aprender o indiano, né? Que é o hindi nesse caso, o hindi. Agora esse cara aqui, ele não falou nada. Agora vamos ver o que o maldito velho árabe fala sobre o Brasil, os brasileiros. It's been 3 years in relationship with Carioca and man, everything you said was true. It's almost as if we had the same relationship. I was not prepared for the cultural differences. That has caused a lot of difficulties in the relationship. We're still going strong though, and we are committed to improving. Ele falando, deve ser o velho árabe também, que está em um relacionamento com a carioca há 3 anos. E tudo que você fala é verdade. Era quase como se nós tivemos o mesmo relacionamento. Ele estava preparado para as diferenças culturais que tem causado bastante dificuldade em nosso relacionamento. Nós estamos ainda indo forte, apesar de que como é que os idiotas desse não querem casamento, não querem comprometimento, não querem realmente responsabilidade e querem ainda que as pessoas façam o que eles querem? É muita coisa, é querer demais, viu? Muitas expectativas. Aqui é o velho maldita. Dude, não seja bobo. Eu sou do Brasil e você jamais terá um longo termo. Você jamais teria um relacionamento duradouro com um brasileiro. Depende, né? Se pisar na bola. Depende.
Velho, tem vergonha na cara. Tem vergonha. Eu estou na Ásia há 42 anos, não me sinto asiática, não me sinto uma local. Ainda me sinto uma estranha. E uma peça dessa no Brasil recentemente e disse que é brasileiro. Não tem vergonha na cara não, é. Os brasileiros também são assim. Tem vergonha na cara. Eu acho que cultura é mais, é como o sangue, ela é mais grossa do que água. Entendeu? Cultura e nacionalidade ou raça, ela é bem grudada em nós, em nosso ego. Então, eu sou uma brasileira casada com um estrangeiro e entendo que você está a falar. A barreira da língua e diferenças culturais são mesmo desafiadoras. Às vezes, amor não é o bastante, até para casais da mesma cultura. Lógico, e se isso acontece com as pessoas das mesmas raça e cultura, por que não com pessoas diferentes? Tem muito que aprender um com o outro. Aí eu falei, não, língua que pode ser aprendida. E eu falei que eu migrei, né? E para o Sudeste da Ásia. E a pior coisa, e foi a pior coisa que fiz com uma pessoa de pele branca, porque aqui o racismo é real, ok? Não tem nada a ver com línguas. Eu falo inglês melhor que aquela pessoa, esse velho aqui fala. Porque quando ele queria assoletrar alguma coisa, como é que soletra esse nome? Como se soletra Nelt? Nelt quer dizer se ajoelhar. Nelt. Aí eu tinha que assoletrar, né? K-N-E-L, quer dizer, K-N-E-L-T, ou K-N-I-L-T, porque eu sei mais falar mais rápido no inglês do que em português, porque eu já estou fora há muito tempo, né? Então eu tinha que ser a professora de inglês dele e da irmã dele. É tudo sobre cultura e raça, ao invés de apenas línguas. Porque existem brasileiras brancas casadas com europeus, com homens europeus, e eles estão ok até agora, entendeu? Não tem nada a ver. E o cara aqui, ele ficou com uma morena, assim dizer, com uma morena. Olha aqui, isso aqui foi a mais distorcida e fodida que eu vi o miserável falando. Como uma mulher brasileira, eu posso dizer que a maioria de nós somos criadas em famílias disfuncional com uma perspectiva distorcida de fatherhood. Fatherhood quer dizer pai, né? Pai, fatherhood. Pai é o estado de ser pai, por isso que é importante aprender o inglês, que é mais rica do que o português. Então, fatherhood quer dizer o ato de ser pai, o ato de agir como pai. Principalmente pelo fato que a hipersexualidade e boemia da cultura hipersexual e boêmica, a cultura hipersexual e boêmica. Ei, eu vou falar em inglês mesmo. Hello?
Preto, bonzo. Velho safado. Eu sou brasileira e eu não sou hipersexualizada, nem boêmica. Esse nojento fala bosta, esse velho imundo. Vamos continuar, né? A cultura hipersexualidade boêmica. Pais que traem as mães. Namorados que são traidores também, a qual provavelmente causa inseguridade e problemas emocionais em várias mulheres brasileiras, né, que está a falar. Se a insegurança é a base do relacionamento, então isso irá certamente generar muitos conflitos. Até se ela te ama e ela é muito assim apaixonada, né? Tem muita paixão e amor para contigo. Manter um relacionamento longo sem levar ao próximo passo, né? Ou sem ter nenhum compromisso, a qual é real cometimento e casamento, irá apenas generar mais insegurança e conflito. Entretanto, em minha opinião, para manter um relacionamento sadio com uma brasileira, você precisa, acima de tudo, fazê-la se sentir segura. Oh my God, so much damsel in distress. Parece mais uma como se fala cá? Uma gazelinha improtegida. Uma gatinha pequenininha, newborn, desprotegida, né? Que não sabe se defender. Precisa de um macho para segurá-la. Blá, 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 blá. Eu estava em meu próprio lugar, me virando aos 16 anos, porque eu escolhi, não porque a minha mãe colocou eu de casa para fora, porque eu queria ver o mundo lá fora, fora daquele sítio lá perto da Brenan, lá na Várzea, em Recife. Eu queria ver o mundo lá fora, porque a minha alma, ela clamava por experiência externa como uma adolescente, entendeu? E não porque a minha mãe, né? Ou eu fui ruim, minha mãe colocou de casa para fora, ou teve algum atrito em família. Não, o amor ainda continuava. A minha mãe me levou com as minhas irmãs para a rodoviária. As minhas irmãs teve que sair comigo porque elas eram mais velhas do que eu. E poderia viajar comigo, senão eu não poderia viajar por ser de menor. Certo? Mas uma vez que a gente foi para São Paulo para visitar, apenas não para ficar, visitar. Passar uma temporada como nômades. Como se fala aquele negócio lá? Travelers nômade. Nômade travelers. Eu fiquei em onde eu tive que me virar sozinha. Minhas irmãs praticamente me deixaram sozinha lá. Uma com 24, a outra com 23 anos de idade. Ok? Eu com 16 eu tive que me virar sozinha. Não foi fácil porque eu sentia muita falta da minha mãe. E tinha dias que eu chorava muito à noite. Porque 16 anos ainda é uma menina, entendeu? E quer ter, né, o colo da mãe lá. Tanto que eu dormia com a minha mãe ainda. Aos 16 anos. Mas eu queria sentir o que é ser independente. E as minhas irmãs, quando elas fizeram isso inconscientemente para poder me ajudar nesse endeavor, nesse quest para tentar ser mais independente, mesmo aos 16 anos de idade. Ok? Então foi isso que aconteceu, né? Não é porque alguém me jogou de fora de casa, não é porque eu era hipersexualizada, não era porque eu era boêmica, não. Eu queria ter uma casa que eu dizia ser minha, ok? Porque eu repartia um quarto com beliche
e outra cama separada que quem dormia era a sogra da minha irmã, uma cama separada para ela e 2 biliches. Eu dormia embaixo com a outra irmã e a outra irmã dormia num topo. E eu queria ter um quarto para mim mesma, para dizer que esse quarto é meu, eu posso fazer o que quiser. Por isso que eu saí de lá. Porque a casa tinha mais ou menos 4 quartos, mas morava. De vez em quando meu irmão vinha do Ceará para o Recife para ficar lá. Porque ele trabalhava, o subsidiário dele do Recife levou ele para o Ceará. Às vezes ele vinha, ele ficava na casa da minha mãe. Okay? Então um quarto era para ele, um quarto para meu irmão, um quarto para minha irmã e um quarto para eu e minhas irmãs. Mas às vezes eu dormia com a minha mãe, porque a minha mãe dormia com a minha sobrinha, que estava agora com quantos anos? Né? Ela é mais ou menos 8 anos mais nova do que eu. Então ela estava mais ou menos com 8 anos de idade. Ela estava com 8 anos, ela dormia com a minha mãe. Eu não queria perturbar a minha mãe com a minha sobrinha, deixava lá. Mas que eu sentia falta, sim, eu sentia falta. Porque eu dormia assim, às vezes eu dormia agarrando os pés da minha mãe. Porque eu me sentia protegida, eu me sentia segura, agarrando os pés da minha mãe. E dormindo, beijando os pés da minha mãe. Então, quando eu me separei, foi muito traumático, entendeu? Então, tinha dias que eu chorava, porque eu queria ver a minha mãe. E eu não podia viajar até eu completar 18 anos. Ok? E foi no tempo que eu conheci essa miséria lá no centro de São Paulo, infelizmente. Eu trabalhava num restaurante lá que era chinês, eu acho. Imundo. E depois ele voltou para o país dele, ficou um tempo aqui, depois voltou para o Recife para ver a minha mãe, para falar que queria trazer-me para aqui. A minha mãe consentiu, eu já mal havia voltado de São Paulo, A minha mãe recebeu-me chorando com meu irmão, tudo. Ao miserável desse, depois de alguns meses, fiquei lá no Natal, Ano Novo, passei com eles, muito feliz, muito amor, muita compreensão. E veio uma peste de fora para estragar tudo. Eu tinha planos para fazer curso no Recife, para trabalhar no Recife. Então, ele fala assim, even if she loves you. Então, as brasileiras não são assim como ele fala. Eu só tinha uma carência por minha mãe, eu queria minha mãe. Eu sempre fui a filha da mamãe. Entendeu? Eu ainda tenho essa carência. Eu tenho que trabalhar isso. Porque eu fui a última, né? Eu fui a mais nova de 9 filhos. 6 mulheres, 3 homens. E eu sempre fui dependente de emoção, né? Pela minha família, não de homem, pela minha família, minha mãe e as minhas irmãs. Infelizmente eu tive que ficar sozinha porque era o Dharma do meu espírito pedindo para se emancipar-se, para ser mais livre e mais independente. Ok? Mesmo que eu tivesse que fazer isso inconscientemente. E com isso eu aprendi muito na vida, muito. Eu aprendi sobre as pessoas fora do nosso lar, do nosso lar, né? O lar é o ninho de nossa família. Eu aprendi muito, muito a dar valor ao bálsamo
que é o colo familiar. E quando eu digo familiar, eu digo relacionado a... O que é isso? Relacionado ao sangue. Olha o velho sempre querendo... Perfect. Obrigada pelo comentário do velho, né? Vindo de uma brasileira é 10 vezes mais impactful, tem mais impacto do que eu tentando verbalizar isso. Não é todas as mulheres brasileiras, sem dúvida alguma, mas existe muito disso. Então o quê? Então o quê? Você ficou em relacionamento com quantas? Com 10, 20? Então, as americanas não são assim. Tanto que as americanas, elas nem sabem quem é o pai dos filhos dela. Tem que ir para a corte para fazer teste de genética, teste de paternidade, para ver quem é o pai do menino, porque ninguém sabe. Ok? Essa é uma coisa. E nem todas as brasileiras aplicam o golpe como as filipinas aplicam nesses homens das asiáticas. Ficam na casa dos pais delas, humilha esses idiotas, manda eles vestir do modo que elas querem, casam-se através da cultura delas, manda eles trabalhar e trazer o dinheiro para dar para os pais dela, manda comprar a casa para os pais dela, manda pagar médico para os pais dela, ok? A conta do medicamento para os pais dela, tudo mentira, tudo isso é golpe. Aí eles falam assim, mas existe muito disso, é muito delicado e precisa bastante maturidade para poder lidar com tudo, com pessoas desse tipo de background que tem bastante amor para dar. Então o problema desse cara é porque ele é um androide, ele não gosta de amor. E a mulher é muito pegajosa, entendeu? Talvez a mulher que ele pegou seja uma mulher que vem de uma cultura onde ela é bem tradicional e ela espera casar-se, entendeu? Como Minas Gerais. E ele não está pronto para isso, para commitmento. E ele deveria falar isso para ela.
At least she's not like the Philippines. You did not got an Asian. Will be Donnie. Did Leone. To be swindled, né? Teria sorte se não fosse aplicado o golpe do dinheiro nesses homens. Às vezes a gente tem que ser, sabe? Tem que ser branco quer dizer rígida, com esses povos mais jovens, para eles entenderem a realidade desse mundo e fazer comparações também. For Brazilian women, besides love, one thing that cut through the language and culture barrier. Both Catholic, loyal men. O velho também. Aí o velho fica manipulando. O velho manipulando. Uma ideia para o vídeo, é isso que ele faz com os YouTube aqui, para ter uma resposta. Ele, como eu sempre digo, ele joga um verde para colher uma madura, para ver criticismo, julgamento. Why did you settle in that area of Brazil? Por que você ficou nessa área do Brasil? Nesse caso, o Espírito Santo. Você iria recomendar? Quais são as melhores coisas a fazer nessa área do Brasil? O que são as melhores cidades naquela área do Brasil? State, would be more precise. Estado. O homem já falou que é Vila Velha, Espírito Santo. O idiota não entende. Olha aqui, outro mentira, esse miserável. Isso aqui eu fiquei fula de raiva. Hey, eu venho te assistindo por enquanto e gostaria de perguntar algo sobre relacionamentos no Brasil. Puxa um gatilho. Oh my God, so dramático. Try one for self-harm and physical aggression. Puxa um gatilho de alerta para aquele modo de cortar-se, né? Porque isso é uma coisa de
que acontece mais entre os asiáticos. Parece que já é genético isto. Até a minha neta, que hoje tem 18 anos, fazia isso. E por que a bichinha fazia isso? Primeiro, ela veio de um relacionamento conturbado entre a mãe e o pai. Ela foi jogada na casa da avó paterna. Eu ia lá, levava grossas, que era compra da menina, era leite, era verdura, era frutas, era queijo, era iogurte, né? Era tudo que ela precisava para se manter sadia. Mas a velha lá não dava, não era muito velha, mas era velha safada. Mais velha do que eu, mas não era uma velha bem velha, mas era uma velha, entendeu? E ela não cuidava bem da menina, vivia estressada. O filho também não. Aí eu trazia a menina para ficar comigo 1, 2 semanas. Depois o pai vinha aqui pegar a menina. Mas chegou um tempo em que a minha filha mais velha, que essa menina parecia mais nova, a minha filha mais velha, esse velho aqui, fez ele pagar um advogado para tirar a menina daquele lugar, porque a velha colocou a menina na Bolsa Família, e a menina estava alimentando a velha, que morava com um filho de 20 e poucos anos, uma filha de 18 anos, o terceiro marido dela. Cada filho dela era de um pai diferente. O pai da minha neta, né, que era o filho dessa velha, pai da minha neta já era filho de um chinês, e os outros filhos eram filho de um indonésio, e ficava aquela bagunça naquela família, ok? A minha filha mais nova conheceu esse homem através da irmã mais velha. Ele trabalhava no mesmo lugar, na mesma lanchonete que ela trabalhava. Aí a mais nova, enxerida, foi lá e começou a fazer amizade com ele, e bingo, né? Isso aconteceu. Eu falava, não queria, fechava as portas, queria abrir aqui as portas para se suicidar, eu desse mandar, safada. Então que eu posso fazer? Nada. Entendeu como é? É difícil. As pessoas de fora, que não passam por experiência, pensam que é fácil, mas não é fácil. Não querem ouvir a mãe e tentam cometer esse ato de se jogar da janela abaixo quando as pessoas trancam a porta, não deixam ela sair. Eu ia lá, ela ficou lá na casa do cara, eu ia lá bater na porta. Volta pra casa, volta pra casa. Ela batia a porta na minha cara, dizia pra eu não ir lá chamá-la de volta. E eu ia novamente, às vezes com um velho, que eu puxava esse velho, ele, vamos lá, chamar a menina de volta. E às vezes ele ia, às vezes eu ia sozinha, pegava o ônibus e ia sozinha. Quando a minha neta nasceu, também eu ia lá. Até que um advogado foi posto para lutar pela custódia da menina, e a menina veio pra cá. A menina veio pra cá há mais ou menos 5 anos de idade, né? Mas antes disso ela vivia 2 semanas aqui, 2 semanas lá, 2 semanas aqui comigo, só eu que tomava conta, mais ninguém. E com a outra avó, com as 2 avós. E a velha lá ganhava a custa da menina Bolsa Família. Comigo não aconteceu isso. Era o que eu ganhava, eu gastava nela. Era carrinho de bebê, era sapato, era calçados, era roupa, era saindo com ela para passear, para jantar fora, era tudo. Eu e ela apenas. Ok? Eu sou assim. Eu sou uma pessoa digna e firme. E eu não gosto de tirar proveito acima das circunstâncias. Ok? Ok, velho maldito. E não sou eu aqui a asiática, é ela. Ok? Eu sou brasileira. E mesmo assim eu não fazia isso. Tentando ganhar Bolsa Família às custas de neto. Vergonha isso, né? Nojento, velho, imundo, gringo imundo. E eu nunca fiz isso. Quando a menina veio para ficar aqui, já foi o tempo que eu tinha que voltar para o Brasil para fazer esse meu documento lá, que até agora está pendente, que esses miseráveis não querem fazer através de online, esses brasileiros nojentos. E não adianta o fato de que
O maldito que trabalha lá no cartório também tem um indiano idiota lá. Um gringo. E até agora aquele miserável não quer fazer o meu documento, a certidão de casamento, porque eu tenho que apresentar isso para fazer passaporte. Mas mesmo assim eu estou lutando e tenho que esperar cada e-mail que eu mando e cada resposta que ele manda, eu tenho que esperar 10 dias para eles responder, e com isso o tempo e os meses ficam passando. Esse lenga-lenga. E, bem, né? Aí o pessoal falando, aí a menina ficou aqui um tempo comigo, foi em 2013 até 2017. Nesse meio termo, o meu filho também já estava aqui, casou-se e ficou aqui com a vagabunda meu filho mais velho, a vagabunda da esposa local, rude, não queria fazer nada, nem para os filhos urinava no chão e no meu sofá ela não limpava, eu tive que jogar o sofá fora, pagar para alguém jogar o sofá fora, cheio de urina, ela não queria limpar, ela só vivia dentro do quarto trancado, saía e mexendo no telefone, no WhatsApp, ok? Eu cozinhava para as crianças, fazia tudo isso, com pena da criança, com dó. Ela vivia disso, ela não cozinhava, não fazia nada. Uma mulher com 25 anos, totalmente vagabunda, entendeu? Vagabunda. O meu filho tirou ela do miserê, do tipo assim das favelas aqui. Porque aqui também existem as favelas, que são flat, apartamento de um quarto. Imagina um quarto para a família de 10, tudo lá dentro. O meu filho tirou ela de lá. Ok? Idiota lá. Ele estava com 20 e poucos anos, ela também com 20 e poucos anos. Eles são só apenas quantos anos, né? Eles são 6 anos a parte apenas. Esse velho é 12 anos mais velho que eu. Aí, nesse meio tempo, a minha neta estava tomando conta dela. Às vezes eu saía com a filha do meu filho e ela também junto, né? A menina era pequenininha, saía com ela e com as minhas 2 netas. Levava para McDonald's, levava para festinha, que às vezes tinha festinha por aqui à noite, saía, levava elas para brincar. Uma avó espetacular, maravilhosa. Sozinha com as crianças. E quando foi em 2017, quando meu filho havia arrumado uma casa, que o pai dele mandou ele sair porque ele não contribuía com nada, nem essa mulher também. Ele já estava na faixa dos 30 anos e ela uns 27 por aí, não queria nada com nada. O pai mandou embora, arrumar seu próprio lugar. Eles ficaram aqui num flat de um quarto, um kitnet, né? Ficaram um kitnet aqui perto e depois hoje em dia arrumaram uma casa maior com 3 quartos, sala, cozinha, banheiro e varanda, né? Hoje em dia eles moram lá. Só meu filho que trabalha, ela trabalha dentro de casa com as crianças. E naquela época, 2017, a safada da minha filha, a mais velha, também estava querendo levar a menina, a minha neta, daqui para lá. A menina estava com 12 anos. Levou para casa dela. Ela trabalha fora, só fica empregada lá. E a irmã dela, que é a mais nova, que é a minha filha mais nova, que é a mãe da minha neta mais velha, a mãe da minha neta mais velha, levou a menina para lá para casa da irmã e a menina passou por não sei o que. Eu não sei o que ela estava fazendo com a menina lá, que a menina passou por muito trauma, que mal podia vir aqui. E eu reclamava, ela não queria que a menina ficasse aqui, porque ela não queria que a menina se apegasse a mim. Porque ela sabe que eu sou uma ótima caregiver. Eu sou do tipo que dou liberdade a todo mundo. O que eu quero para mim, eu quero para o outro. E o que eu tenho, eu reparto. Se eu tiver o último pão, eu dou para os animais, ou dou para qualquer pessoa que precisa. Só fico com um pouquinho para mim. Eu sou desse tipo. Eu não tenho
Eu não tenho mesquinharia com nada. Se eu tiver dinheiro e alguém precisa, eu compro o que a pessoa precisa. Somente criança. E elas com medo que eu ia, na perspectiva delas, eu ia estragar a menina. Elas me usaram para eu cuidar da menina quando era pequena. Quando a menina ficou com 12, com esses 12 anos. Não, 12, não. Peraí, a menina nasceu em 2007. A menina estava com 10 anos, 10. 2007 para 2017 dá 10 anos. Aí a menina só vinha aqui para o final de semana porque não tinha empregada lá, a empregada tirava folga e a menina vinha ficar comigo. Aí aos 12 anos de idade a menina começou a se cortar e estava lá com ela, estava lá. Aí quando ela ficou aqui comigo, porque a cretina do outro lado ali tirou férias, saiu, viajou, né, com os meninos dela. Aí eu tive a chance de ficar com a minha neta por 2 semanas. Aí eu perguntei à menina, o que aconteceu contigo? Porque eu comprei até um laptop para ela. Como é que chama? Sony não, Vaio. Comprei para ela. Aí ela estava usando o laptop, né, o notebook. Aí eu vi que quando ela estava teclando, eu vi que o pulso dela estava todo arranhado. Aí eu disse, pelo amor de Deus, o que foi isso, menina? Aí ela ficou calada, eu digo, fale, o que foi isso que ela deu tipo, que ela guarda tudo pra si? Porque a bichinha passou por tanto problema lá na casa do pai, depois saiu da casa do pai e veio pra cá, então é muito traumático para as crianças tudo isso, eu entendo. Aí eu disse, menina, o que foi? E o pior de tudo, a menina estava feliz comigo, saindo comigo, se divertindo, tudo bem, eu gastando tudo que eu tinha com ela, para depois tirar a menina da avó para colocar com a tia lá empregada. Aí eu disse, meu Deus do céu, o que foi isso? Fala para mim. Ela, nada não, mami, ela me chamou de mami, nada não, mami. Eu falei, diga a verdade. Que foi isso? Você se cortou, não foi? Você se cortou? Aí ela falou, sim. Eu disse, por que você fez isso? Aí ela, nada não, porque ela estava com medo que se ela me falasse a verdade, eu iria confrontar a mãe e a tia, que era a minha filha mais nova, mais velha. As duas safadas. Mas ela não falou. Aí eu comecei a conversar com ela. Eu disse, vamos sair para tomar sorvete. Ela falou, vamos. Aí a gente saiu eu comprei uma bicicleta para ela também. E ela saiu com a bicicleta e eu com a minha. Aí eu sentei num lugar bem quieto com ela, eu mandei ela falar a verdade. Ela falou, não, porque eu estava muito deprimida com um problema de escola e vim para casa também e a tia lá me reclamava muito comigo, com a minha mãe. Eu disse, já sabia, por isso que ela te levou para lá, né? Para como é que se fala, te grilhar. Por isso que elas levaram-te para lá. Aquelas duas safadas. Ela disse, por favor, mamãe, não fala pra minha mãe, não. Aí eu falei, mas você quer que eu fique calada sobre isto? Você se cortou, ela tentou suicídio, isso é muito grave. Aos 11 anos de idade, uma menininha não deveria fazer isto. Ok? Não deveria. E o pior que tudo, que ela também tinha um homem lá na casa dela, que era o marido dela, o segundo marido. E eu tava preocupado com isso, com esse fato, que existia um homem lá também, da minha idade, ok? E eu tava com medo pela minha neta, e eu não podia fazer nada, porque eu sou apenas uma estrangeira aqui, e a avó. E eu falasse com a cretina da mãe, seria pior, levar a menina para outro lugar mais distante, onde eu não poderia ver, não ter contato nenhum, acesso nenhum à menina. Aí eu falei, você não faça isso mais. Qualquer problema, você sabe que você pode contar comigo por tudo que eu te puder ajudar, eu te ajudo. E elas fizeram a cabeça da menina contra mim também, quando eu tratei a menina maravilhosamente bem. Maravilhosamente, não batia na menina, não esculachava a menina, protegia a menina,
dava amor, dava carinho, dava cuidado, tudo, tudo, tudo que uma mãe ou uma avó poderia dar, ok? Era uma segunda mãe para aquela menina. Aí depois disso eu falei com ela e a mãe dela falou, gente já tinha levado para o psiquiatra. A escola mandou levar a menina para o psiquiatra, eu já tinha levado, precisa se preocupar, blá blá blá. Eu falei, mas não adiantou nada, porque a menina continuou a se machucar. Foi quando eu falei com a menina e dei a segurança para a menina que nada ia acontecer de mal para ela, que ela podia contar comigo por tudo, que eu pudesse ajudá-la, e as portas estavam sempre abertas para ela vir e sair como ela quiser, e que ela também tinha acesso à avó dela paterna, que às vezes também ela saía com a avó pelo final de semana, saía com a avó paterna. E o que aconteceu também foi que, sabe o que aconteceu? Ela não apenas trocou o nome da menina, tirou o nome do pai do registro da menina, a minha filha mais nova, né? Por intermédio da manipuladora mais velha, na época com 38 anos por aí, 37, e a mais nova com 30 anos, né? Aí, o que eu cheguei a saber, né? Não porque a outra tapada da minha neta falou, mas por eu mesmo sentir, é que elas cortaram o laço entre a menina e as avós dela. E isso machuca muito. A gente não pode jamais manter as crianças longe dos avós, se elas foram criadas com as avós. Não deixa as meninas fora com as longe da avó. Isso tem que ser um processo assim, devagar e por livre e espontânea vontade da criança enquanto ela cresce. Se ela decidir aos 16, aos 15 anos que ela não quer mais ver essa avó ou avô, tudo bem. Mas se é uma criança abaixo dessa idade e ela é bruscamente e abruptamente tirada do colo da avó ou da mãe, ou até mesmo de um pai que é bom, é muito traumático para a criança e pode machucar muito essa criança. Entendeu? Foi isso que aconteceu com a minha neta. E foi quando eu conversei com ela, a mãe dela proibiu até ela falar com ela no WhatsApp, falar comigo e falar com a avó dela paterna. E isso é uma coisa muito ruim, entendeu? Muito ruim mesmo. Aí você perguntaria, por que elas fizeram isso? Por que essas putas fizeram isso? Bem, é porque as putas não tinham o dinheiro que elas queriam dessas pessoas mais velhas. Entendeu? Que elas queriam dinheiro, elas já tinham dinheiro, mas elas queriam mais dinheiro. Elas queriam algo que essas pessoas ou não davam para elas, ou não queria dar para elas, porque já deram demais. Eu praticamente criei a filha dela e eu não devia nada a ela, porque ela abandonou a menina e foi trabalhar, e ela ia para os clubes com as amigas dela. Ok? O tipo de bandida aí que também tem no Brasil. Ela saía com as parceiras dela aqui da Ásia para ir para os clubes. Quando ela migrou para a Inglaterra, ela casou-se com um homem local, ela fazia a mesma coisa. Largava a filha com o padrasto e ia para os clubes com as asiáticas lá. Isso que eu soube. Ok? De tão safada que são. E você vê por aí que é isto, que parece que essas pessoas têm uma dor emocional muito grande. Você pode ver vídeos sobre japoneses e chineses de jovens cortando seus pulsos. Isso é chamado de self-harm, ok? O velho miserável aqui falando que é um problema brasileiro. Eu passei por tantas coisas aqui, tantas coisas que eu às vezes contemplava me matar e matar as crianças. Eram 2 crianças pequenas, uma de 1 ano e outra de 2. Mas mesmo assim eu não fazia, eu dizia não, eu não vou dar gosto ao diabo, isso é que eles querem, eu não quero dar gosto ao diabo.
eu vou ser forte, eu vou lutar por mim e para os meus filhos. E eu era jovem, ainda uma moça de, né, as crianças estavam com 1 e 2, eu estava mais ou menos com 22 anos, por aí. E as crianças com 1 e 2 anos. Uma jovem ainda, mas mesmo assim forte, resiliente. E tudo isso me ajudou a me dar força, a me dar coragem, a me dar resiliência para melhor passar pelas tempestades da vida, pelos tsunamis da vida. Então, se você procurar por aí, você vai ver vários vídeos de japoneses e chineses que cortam o pulso quando estão passando por dificuldades emocionais. Jovens, ok? Então fica um miserável aqui dizendo assim, eu tenho se assistido por enquanto e gostaria de perguntar algo sobre relacionamentos no Brasil. Isso aqui vai um alarme um gatilho de alarme de self-harm, que são pessoas que machucam a si próprio, entendeu? Até para machucar o próximo. E agressões físicas. Eu estou olha uma miséria dessa com 80 anos. 80 anos. Falando que tem 20, esse miserável doente. Velho. Eu estou nos meus primeiros 20, tenho 20 e pouco, tudo mentira. E eu saía com a brasileira, ficava com a brasileira em meu país por mais ou menos 1 ano e meio. Eu fui para o Brasil com ela e genuinamente amei a cultura, a língua e as pessoas. Estou perguntando isso porque eu quero compreender se o que eu experimentei foi algo cultural ou algo sick, né? Que é algo doente, não sadio, doente. Antes nós éramos oficial. Ela ainda estava com seu boyfriend, que é o namorado, e mentira para mim sobre passar tempo comigo. Depois eu procurei saber, eu cheguei a saber, nós começamos a ficar no mesmo dia que ela, depois eu cheguei a saber que nós começamos a ficar no dia que ela terminou com o namorado. É tudo mentira isso, é mentira desse miserável. Eu a suportei financeiramente quando eu movia e dormia no chão da casa dela, né, miserável, no chão da casa dela. Você vivia lá de mordomia, depois em um sofá, pelaquela duração de nosso relacionamento, porque ela dizia que eu como fala na snore, é roncar, porque eu roncava. Olha que mentira. O miserável também fala que a mãe dele era uma brasileira. Mentira. Falando como se a mãe dele fosse brasileira, que a mãe dele queimava ele, a mãe dele jogava, depois que queimava ele, jogava ele numa bacia com ácido, que batia nele muito, é tudo mentira. É para causar transtorno nas pessoas e causar choque nas pessoas, entendeu? Choque nas pessoas e as pessoas pensar mal de julgar aquele povo. E isso não é verdade, isso é mentira, isso tem que ser rebocado e rebutado, ok? Porque não é certo a pessoa mentir assim descaradamente, isso é psicótico, isso é doente. O miserável gringo, árabe, muçulmano é doente, esse desgraçado. Eu tentava ser paciente e suportivo. Mentira!
É mentira, tu és uma cobra infeliz. Depois de alguns meses, ela começou a ameaçar, a se machucar durante argumentos. Mentira, isso acontece só com o asiático. Isso poderia apertar gatilhos por coisas pequenas. Se eu tivesse uma melhor marca na escola, tudo mentira, um miserável já velho desse indo para a escola, melhor marca na escola, se eu fosse tarde para fazer as compras, se eu tivesse cansado, ou se eu quisesse trabalhar, ou se eu quisesse me exercitar, ir para o gym, né? Para a academia. Ela usava facas nela mesma e frequentemente tinha que limpar seus ferimentos. Mentira, maldito. Tu mentes muito. E outra coisa, quem faz isso são os asiáticos. E aqui tá cheio das pessoas que fazem isso nesse lugar aqui. E a minha neta parece exatamente como uma asiática, completamente filipina, malaia, Indonésia, um pouco de chinesa, etc. Não tem nada de brasileira, nada. Já a mais nova tem a cara de brasileira. A mais nova, hoje com 11 anos, que é bem apegada a mim, a filha do meu filho mais velho. E essa aí, a mais velha de 18, é a filha da minha filha mais nova. E a minha filha mais velha tem outros dois. Um menino de 10 e uma menina de 5. Quando ela bebia, ela se tornava fisicamente agressiva e me batia. Durante um incidente, ela falou que ela ainda amava o seu ex-namorado. Que miserável mentiroso. Não tem vergonha, pior que é um ancião geriátrico de 80 anos que não tem vergonha e ele acha isto certo, fazer isto. Ele faz isso porque ele acha que é verdade. Não sai que desse miserável psicopata velho, gringo, muçulmano. Ele está certo. Isso é natural, entendeu? Tudo mentira. No Brasil, as coisas escalaram-se. No segundo dia, na casa da família dela, ela saiu correndo e depois retornava gritando com a mãe dela por tratar-me como um monstro. Ela nunca dormiu ao meu lado na viagem inteira. Depois, ela falou-me que ela se juntou. Depois ela falou para mim juntar-me com ela quando se encontrar com amigos. Mudando de ideia e depois me culpando por ter arruinado seu dia. Durante aquele argumento, ela me bateu na cabeça e me chamou um slã. E ela me chamou de um slã, de um idiota. E uma pessoa devagar. Ela também encontrou-se com seu ex enquanto proibia-me de deixar-me na casa. Ela também começou a encontrar-se com seu ex enquanto me proibia de deixar a casa. É mentira. Eu depois vi mensagem de flerte, de paquera, chaveco com outros homens mais velhos e falando sobre encontrar-se com eles atrás das minhas costas. Quando eu a confrontei, ela minimizou tudo e me fez sentir-me como se eu estivesse overreagindo, exagerando. Outro padrão recorrente envolvendo atenção e escola.
Eu geralmente levava para o campus, para a faculdade, e a levava e trazia de volta. Mentira! Se eu focasse muito no trabalho do dever de casa, ou se eu não tivesse dado muita atenção, ela sairia, de casa e ia se encontrar com outros caras que ela abertamente flertava com ele, que abertamente flertava com ela, paquerava, né? Quando eu levei isso adiante para ela calmamente, isso foi desmecido e ao invés ela levou isso de volta para mim. E existia mais, tinha mais. Mas minha questão verdadeira é normal nos relacionamentos brasileiros ou eu estava simplesmente em uma situação abusiva? Eu nunca quero experimentar algo assim novamente. Ah, miserável velho. Aí eu mostrei a foto do derrotado. Você está mentindo, maldito velho do Líbano em São Paulo. Você não está nem fora do Brasil. E você mente mais que um demônio. Doente de suas histórias fake online. Watch out, quer dizer, cuidado, velho. Porque eu irei retrucar esse vídeo. Eu irei reagir a esse vídeo. Aí eu perguntei, eu falei assim, como é que você iria perguntar a um homem, a um cara que não tem muitas experiências com several brasileira para saber melhor sobre esses assuntos? Dado que cada pessoa é uma cabeça, cada cabeça é uma sentença. Que um lugar, um país como o Brasil e os Estados Unidos são compostos de pessoas diferentes, cultura. Quanto a se machucar a si mesmo, eu nunca vi essa moda entre os brasileiros, seu porco. Isso é referente aos asiáticos, à cultura asiática de fazer isso com eles mesmos, para remover a dor, como se fosse algo genético. Eu passei por tanto na Ásia, pelo um narcisista asiático que tentou bullying mim, seus filhos pequeno com a sua família inteira. E nem por causa disso eu me machuquei ou as crianças. Mas eu agi com mental, com o poder da mente, inteligência e força. Eu lutei contra tudo isso. E era uma pessoa jovem ainda, né? Nos meus primeiros anos dos 20, com 2 crianças pequenas. Pelo menos eu estou certa que uma brasileira nunca tirou a aposentadoria de um velho estrangeiro ou o golpeou, passou o golpe nele. Seu maldito acócede, maligno, porco. Eu odeio as pessoas ruins. E novamente o velho nunca foca o miserável. Nunca assiste tudo e vem com essas palestras aqui. Hello, sou do Brasil, Rio, casada com um homem da Suíça, com um sueco por mais de 20 anos. É mentira, tudo isso ele está vendo, ele está cotando de uma mulher catarinense que é casada com um sueco. O que você já descreveu
É inaceitável. Não é porque ela é do Brasil que ela fez tudo isso, mas foi porque ela faltava caráter nela. Ei, qual caráter? A mulher não devia nada a esse homem, a mulher não era casada, não tinha filhos, eram apenas ficante. E era ele que mostrou que atraía, e não ao contrário, ele que saía com outras. E ele deixava claro que ele não queria ela atrás dele, grudada como um carrapiche, e que ele não estava a fim de algo sério, e que não era para ela ter ciúmes dele, ok? Foi isso que eu entendi no vídeo, para esse maldito vir aqui falar bosta. Você está certo? Ou porque ela era mau caráter? Você está certo e você acha que foi abusivo? Não, foi abusivo da parte dele. Não foi abusivo da parte dela porque eles não eram casados? Ela não gostava de você. Ela apenas te usava. Usava para quê, gente? Para sexo apenas. E quem sabe que ela não tinha um demônio dentro dela? Não, você tem um demônio. O demônio da mentira, o demônio da estupidez, o demônio da malandragem, o demônio da malidência. Entendeu? É o Senhor que tem esse demônio. O demônio da cara de pau. O demônio da ousadia. E já havia começado errado pelo começo. Olha que miserável idiota. E se ela estava traindo E se ela estava traindo o namorado com você, ela não era uma boa pessoa. Bem, pelo que eu vi, ela havia terminado com o namorado prévio brasileiro quando ela encontrou isso aí, pelo que eu vi dele. Brasil tem bastante mulheres que são boas, cuidadosas, amorosas e uma boa companhia. Mas você precisa pensar sobre isto e procurar saber onde elas estão. É bom analisar a educação e a maneira social. E se a pessoa acredita em Deus como eu, até melhor. Eu tô vendo o tipo de Deus que tu acredita, maldito. Tu acredita em um Deus que faz fitnar por aqui, coloca uma pessoa contra a outra, faz vídeo fake, né? Faz narrativa, cria narrativas de histórias mentirosas que só existem em tua cabeça doentia de árabe, muçulmana, ok? Eu estou vendo teu Deus, estou realmente vendo Allah aqui. Eu sou católica também. Sou católica o quê, nojento? Boa sorte na próxima vez. Aí eu falei, se tu não compreende a língua inglesa nesse caso, por favor, paras, né? Não atentas a fazer os teus comentários de um lado apenas, bastante prejudicial e com padrões duplo, entendeu? Que é um tipo de pessoa que só vê um lado e não vê o outro. Eles estão apenas demonizando a mulher como sempre, mas não o homem. Primeiro, eu assisti a narrativa dele, comentários, etc. nesse vídeo e eu nunca, jamais ouvi ele falar de qualquer traição vindo da parte dela. Embaixo ele fala algo sobre ela pular relacionamento de um para outro, entendeu? A mesma coisa que ele estava fazendo, mas o narcisista feio americano não quer entender isto. Para ele podia fazer isso, mas para ela não.
típico de macho pig chauvinista, né? Porco chauvinista. Não, ele não deixa eu falar isso pra ele, que eu falo de um relacionamento. Mas quando então ela pulava de relacionamento assim como ele fazia também, mas ela já era solteira e ela tinha todo o direito no mundo de fazer como ela queria, como se ela não fosse casada com este homem. Você é idiota ou o quê? Eu tenho que perguntar. É óbvio que esse nojento é idiota. Segundo, ele fala muito sobre responsabilidade, mas ele não foi responsável bastante para entender que um homem, especialmente, ou até mesmo uma mulher, jamais deve dar esperança para o outro e não preencher esse pré-requisito e não realizar, entendeu? É o tipo de você dar muito cabresto, você dá muita falsa esperança, mas você não preenche, não realiza tudo isso. Que, como vários outros por aí, apenas quer eu esqueci de falar que ele não quer aceitar sua parcela de culpa no relacionamento. Ao invés, ele joga na cara do outro. E antes de cometer para ficar com as pessoas, né? No open relationship, onde você vai e vem como quer, essa mulher, ele deveria ter colocado todos os seus termos que tem a ver com o relacionamento. O que ele esperava disto? O que ele esperava desse relacionamento e dela? Compreende? Ou ainda não compreendeu? Eles não estavam casados. Pare de ser estúpido, canalha. Então, como tanto, ambos poderiam e deveriam vir e voltar como quisesse em seus relacionamentos. Você é o famoso falos do Líbano. Pare de vir aqui como uma fêmea. Quarto, você é o demônio. Você quem é o demônio personalizado, porque os demônios mentem e muito. Não a mulher ou a moça em questão. 5. E ser um temedor a Deus muçulmano não te fez nada de bom aparentemente. Porque você é uma pessoa desprezível. Um mentiroso patológico, Senhor. Ok. Então, este é o pior do Brasil, o pior que o Brasil tem que oferecer em termos de caráter para uma namorada, e definitivamente não representa todas as brasileiras. Existe bastante red flags para você sair desse relacionamento. Idealmente você não deve lidar com tudo isto desde do começo. Desde o começo que ela começava desde o começo que ela ia de uma pessoa a outra. Porque você deixava ela também, você ia e deixava. E nesse meio termo que vocês estavam fora, né?
eles chamam isso de time out no inglês. Nos Estados Unidos é muito comum isso. Os caras usam as mulheres como querem, depois eles saem, ok? Eles saem do relacionamento porque eles querem um tempo, e depois voltam como querem para ramp, funk a mulher novamente, sair novamente. E uma miséria dessa quer o quê? Hã? Quem tiver na chuva tem que se molhar. Quem não quer pegar a sarna que não vá para os monturos. Então, eles tinham muitos red flags, realmente eu não deveria ter passado por tanto. No começo, ela ficava com uma pessoa ou outra por causa de você também. E isso é um sinal imenso que ela faria o mesmo com você. Ela nem mesmo levou o tempo para processar porque o relacionamento passado dela saiu errado. Ela tratava as pessoas como um papel higiênico. Eu acho que ela te tratava do jeito que você a tratava. Porque o homem que vai e vem, vai e vem, sem mencionar todos de suas outras ações. Eu tive uma garota que fazia exatamente similar comigo. Por quê, né? É uma coisa quando acontece só uma vez, mas se acontece várias vezes, algo errado com você, Dude, muito errado. Ela queria imediatamente entrar em relacionamento. Tipo, ela queria algo sério e ele não queria, mas tudo era minha falta. Porque você só quer usar a mulher, seu nojento? E a mulher quer algo mais, né, dinâmico, mais seguro ou profundo. Seguro assim, que não a use, porque a mulher também se sente usada. E quando você fica assim, dando uma de Dom Juan, você melhor ir pegar prostituta, né? Pegar uma pessoa que trabalha à noite e paga para ela, seu nojento. Se you want to correr num relacionamento, mas tudo era minha... Isso é um narcisista que ele não quer aceitar a sua parcela de culpa. Um narcisista que faz as merdas dele e não quer, ele faz o bolo dele, não quer comer, e ele faz a cama dele, não quer deitar na cama dele. E eu vi esse relacionamento tóxico vindo de uma légua. Então eu terminei logo, eu cortei logo isso. Mas quando você termina em um relacionamento, mas quando você termina em um relacionamento tóxico, strict, isso é muito assim, como se diz strict, é algo assim muito vicioso, né? Algo assim que é deceptivo. Porque existem bons tempos que te engana em pensar coisas que as coisas podem trabalhar, podem funcionar. Então a merda, então é aí que a merda chega ao ventilador do teto. É um direito de passagem. É um direito de passagem como um homem.
Novamente, dude, oh dude. Voz Liz. Stop sowing wild oats. Opa, a spell errado. Wrong spell. Narcissistic tendency. For that. Então eu falei assim. Remember this. If you make your bed, if you bake your cake, eat it. Stop fooling woman. Go for a calling girl. The people nowadays, job, a minha de job, not job. It's business a call girl. Dude, oh dude, cara, oh cara, próxima vez para de usar as mulheres para fins, né, nefários, ou esses fins aí de sleaze, que é lavícios, né, vamos dizer, intenções lavícias. Porque nem todas as mulheres estão a fim disso. Faça certeza que você fale, né, explique sobre os seus termos antes de usar as mulheres assim. Faça isso não apenas por ela, mas por você, por sua dignidade como um homem, ok? Porque isso não é um homem, isso é um cabra safado que fica saindo com um e outro. A mesma coisa são os brasileiros, ok? Sai com um e outra, isso é cabra safado. São homens safados, nojentos. Não tem dignidade, podre, cheio de lavas. O espírito cheio de lava. O velho árabe também era assim, esse nojento. Só porque agora está com 80 anos, dá uma de santo. Pare de coletar aveia selvagem. Tem esse tipo de metáfora, né? Que um cara que gosta de coletar aveias selvagem, entendeu? Sai por aí pegando uma e outra e depois colocar a culpa inteiramente na mulher apenas. É típico dos homens, do machismo aí do Brasil, das Américas inteira. É típico. Eu não vejo muitos europeus falando isso, nem mesmo muito asiático falando isso. Se eles acham dessa maneira, eles guardam para si. Eu não vejo eles se expressando assim.
como os americanos inteiros do continente das Américas fazem. Porque isso é uma tendência narcisística, ok? Lembre-se disso. Se você faz sua cama, dorme nela. Se você faz seu bolo, come-na. Pare de enganar as mulheres que são mais tradicionais. Ao invés, vá para uma mulher da rua, uma mulher da noite, entendeu? Agora eu falei. E tu, velho miserável, toma vergonha na cara, velho safado. Quando é que tu vai tomar vergonha, jabaquara véia? Tribufu. Velho maldito nojento. Heavy duty guindaste. Godzilla velho de 400 quilos, nojento, safado.